Embora os livros de história celebrem a Era Dourada Islâmica, da ciência, matemática e cultura, raramente mencionam o que aconteceu com os milhões que se recusaram a se converter durante a rápida expansão dos califados islâmicos. As práticas documentadas dos impérios islâmicos medievais em relação aos povos conquistados fazem a guerra medieval europeia parecer misericordiosa em comparação. O que você está prestes a descobrir vem de fontes históricas escritas pelos próprios cronistas árabes, não apenas por seus inimigos. Essas práticas eram políticas sistemáticas de conquista que moldaram o mundo medieval e apagaram civilizações inteiras da história. Do roubo sistemático de crianças para criar exércitos de escravos à destruição cultural completa de civilizações antigas, os califados islâmicos aperfeiçoaram métodos de conquista que iam muito além da simples vitória militar. Eles entendiam que quebrar o espírito dos povos conquistados era mais eficaz do que apenas ocupar suas terras. O Império Otomano criou uma das operações de tráfico de crianças mais sistemáticas da história disfarçada de sistema de coleta de impostos. O devshirme, ou tributo de sangue, exigia que famílias cristãs nos Balcãs entregassem seus filhos ao sultão. A cada poucos anos, oficiais otomanos percorriam vilarejos cristãos, selecionando meninos entre 8 e 18 anos com base em força física e inteligência. Os pais eram forçados a assistir seus filhos sendo levados, sabendo que nunca mais os veriam. Resistir significava morte para toda a família. Esses meninos eram transportados para Istambul, convertidos à força ao islamismo e submetidos a um treinamento militar intensivo, projetado para apagar suas identidades anteriores. Eles eram proibidos de falar suas línguas nativas, contatar suas famílias ou praticar sua religião original. Os mais promissores eram treinados como janízaros, o corpo de infantaria de elite do sultão. A manipulação psicológica era sofisticada e brutal. Os meninos eram ensinados que suas famílias cristãs os haviam abandonado, enquanto o sultão os salvara da ignorância. Eles recebiam novos nomes, novas histórias e novas lealdades. Muitos acreditavam genuinamente que deviam tudo ao sistema otomano que os escravizara. A escala era impressionante. Registros históricos sugerem que entre 1035 e 1826, quando o sistema foi finalmente abolido, cerca de 500 mil a 1 milhão de meninos cristãos foram tirados de suas famílias. Regiões inteiras dos Balcãs viviam em constante terror da próxima coleta. A cruel ironia era que essas crianças roubadas se tornavam a principal força usada para conquistar mais terras cristãs. Ex-cristãos eram usados para destruir comunidades cristãs, criando um ciclo auto-perpetuante de conquista e conversão. O devshirme não era apenas sobre criar soldados, era sobre quebrar o espírito das comunidades cristãs. Ao tomar seus filhos mais fortes e brilhantes e transformá-los em inimigos, os otomanos garantiam que a resistência seria prática e psicologicamente impossível. As famílias desenvolveram estratégias desesperadas para proteger seus filhos. Algumas mutilavam intencionalmente seus filhos para torná-los inadequados para a seleção. Outras os escondiam em áreas remotas durante os períodos de coleta. Mas o sistema otomano era minucioso e poucas crianças escapavam uma vez identificadas. Enquanto o comércio de escravos no Atlântico durou cerca de 400 anos, o comércio de escravos islâmico operou por mais de 1.400 anos do século VII até o início do século XX. Estimativas conservadoras sugerem que 11 a 17 milhões de africanos foram escravizados e transportados para terras islâmicas. Mas o número real provavelmente foi muito maior. O comércio de escravos islâmico diferia do comércio atlântico em um aspecto crucial e horrível: a castração sistemática. Entre 80% e 90% dos escravos masculinos
destinados aos mercados islâmicos, eram castrados antes do transporte ou na chegada. A taxa de mortalidade desse procedimento era de aproximadamente 90%, tornando-o essencialmente uma sentença de morte. Os centros de castração do mundo islâmico eram operações em escala industrial. O principal centro em Assuã, no Egito, processava milhares de meninos e homens anualmente. Aqueles que sobreviviam ao procedimento tornavam-se eunucos, marcados para sempre como menos que humanos e incapazes de se reproduzir. Isso não era acidental, era uma política deliberada. A lei islâmica permitia a escravidão, mas incentivava a libertação de escravos, especialmente aqueles que se convertiam ao islamismo. Ao impedir que os escravos se reproduzissem, as sociedades islâmicas garantiam uma demanda constante por novos cativos, evitando as complicações de uma grande população escrava permanente. As mulheres escravas enfrentavam um destino diferente, mas igualmente brutal. As mais atraentes eram selecionadas para haréns e concubinato, enquanto outras eram usadas para trabalho doméstico. Diferentemente das Américas, onde famílias de escravos podiam se formar e se reproduzir, a escravidão islâmica foi projetada para impedir o desenvolvimento de comunidades escravas. O sistema mameluco levou isso ao extremo. Meninos jovens, principalmente do Cáucaso e da Ásia Central, eram comprados como escravos convertidos ao islamismo e treinados como guerreiros de elite. Esses mamelucos eventualmente se tornaram tão poderosos que derrubaram seus mestres e governaram o Egito e a Síria por mais de 250 anos. Mas eles mantiveram o sistema continuamente importando novos soldados escravos, em vez de permitir que seus próprios filhos herdassem o poder. O impacto econômico foi devastador para as regiões de origem. Áreas inteiras da África foram despovoadas por ataques de escravos. A guerra constante, necessária para capturar escravos, destruiu economias locais e impediu o desenvolvimento. Algumas regiões nunca se recuperaram de séculos de tráfico humano sistemático. Cronistas árabes como Al-Tabari e Ibn Battuta escreveram de maneira objetiva sobre mercados de escravos e procedimentos de castração, tratando-os como aspectos normais da vida econômica. A escala e a natureza sistemática dessas operações eram consideradas comuns pelos escritores islâmicos contemporâneos. Os califados islâmicos desenvolveram sistemas sofisticados para destruir outras religiões, enquanto mantinham uma negação plausível sobre conversões forçadas. O sistema Dhimmi criava estruturas legais que tornavam a não conversão economicamente e socialmente insustentável. O jizya, ou imposto sobre não muçulmanos, era deliberadamente fixado em níveis que faliriam a maioria das famílias. Em muitas regiões, o imposto equivalia a vários meses de renda, tornando impossível para todos, exceto os mais ricos, pagá-lo. O processo de coleta era projetado para ser humilhante. Os dhimmis tinham que se apresentar publicamente, muitas vezes sendo golpeados ou forçados a se ajoelhar enquanto pagavam. Mas a tributação era apenas uma ferramenta. A destruição sistemática da infraestrutura religiosa era igualmente importante. Quando os árabes conquistaram o Egito em 640 d.C., iniciaram uma campanha de séculos para destruir mosteiros e igrejas coptas. Esses não eram apenas edifícios religiosos, eram centros de aprendizado que continham os últimos vestígios do conhecimento e da cultura do Antigo Egito. A conquista da Pérsia viu destruição semelhante. Templos de fogo zoroastristas, alguns dos quais haviam queimado continuamente por mais de 1000 anos, foram sistematicamente extintos. Textos zoroastristas foram queimados e sacerdotes foram executados ou forçados a se converter. Em poucos séculos, uma religião que dominara o Império Persa por mais de 1 milênio foi reduzida a uma minoria insignificante.
As campanhas de Mahmud de Ghazni na Índia entre 1000 e 1027 d.C. representam talvez a destruição religiosa mais sistemática da história. Seus cronistas vangloriavam-se de que ele destruiu mais de 50.000 templos hindus e forçou milhões a se converterem à ponta de espada. O famoso templo de Somnath, um dos locais mais sagrados do hinduísmo, foi demolido e seus fragmentos foram usados para construir degraus para uma mesquita. A destruição não era vandalismo aleatório, era uma guerra psicológica calculada. Ao destruir os símbolos físicos de outras religiões, os conquistadores islâmicos demonstravam a impotência de outros deuses e a supremacia do islamismo. Conversões forçadas frequentemente ocorriam nas ruínas de templos destruídos, reforçando a mensagem de domínio islâmico. Restrições legais tornavam a prática de outras religiões cada vez mais difícil. Cristãos e judeus eram proibidos de construir novas igrejas ou sinagogas, tocar sinos ou realizar procissões públicas. Eles não podiam testemunhar contra muçulmanos em tribunais, portar armas ou montar cavalos. Essas restrições criaram um sistema de apartheid legal, que tornava os não-muçulmanos cidadãos de segunda classe em suas próprias terras. O efeito cumulativo foi devastador. Comunidades cristãs antigas no norte da África, que produziram teólogos como Agostinho, desapareceram completamente. A população zoroastrista da Pérsia, que outrora contava milhões, foi reduzida a menos de 200.000 em todo o mundo hoje. Tradições religiosas inteiras que existiram por milênios foram apagadas de suas terras natais. Os califados islâmicos institucionalizaram a escravidão sexual em uma escala que superou outros exemplos históricos. O sistema de haréns não era apenas sobre o prazer dos governantes. Era um método sistemático de quebrar os povos conquistados por meio da exploração sexual de suas mulheres. O califa abássida Harun al-Rashid, celebrado nas noites árabes, mantinha um harém com mais de 2.000 mulheres. Eram mulheres capturadas de todo o mundo islâmico, mantidas como propriedade sexual e descartadas quando envelheciam ou caíam em desgraça. Quando Bagdá caiu para os mongóis, em 1258, o harém do último califa abássida continha mais de 700 mulheres. Relatos contemporâneos descrevem o estupro e assassinato sistemático dessas mulheres, enquanto a cidade ardia, encerrando séculos de escravidão sexual institucionalizada na capital abássida. O sistema de concubinato criava uma estrutura legal para a exploração sexual. Concubinas não tinham direitos e podiam ser compradas, vendidas ou doadas como qualquer outra propriedade. Seus filhos eram considerados ilegítimos e não tinham direitos de herança a menos que fossem especificamente reconhecidos por seus pais. Mercados de escravos em todo o mundo islâmico especializavam-se na venda de mulheres para fins sexuais. Os relatos de viagem de Ibn Battuta descreviam mercados no Cairo, Damasco e Bagdá, onde mulheres eram exibidas nuas para inspeção por potenciais compradores. As mais atraentes alcançavam preços equivalentes a vários anos de salário de trabalhadores qualificados. O impacto psicológico nas famílias era devastador. Os pais sabiam que filhas atraentes enfrentavam um alto risco de serem capturadas e vendidas para a escravidão sexual. Algumas famílias desfiguravam intencionalmente o rosto de suas filhas para torná-las menos desejáveis para os traficantes de escravos. Outras mantinham as filhas escondidas em casa, criando uma cultura de reclusão feminina que persiste em algumas regiões até hoje. O sistema criava uma demanda constante por novos cativos. Diferentemente das esposas, que mantinham seu status ao longo da vida, as concubinas eram frequentemente substituídas à medida que envelheciam. Isso significava que as incursões de escravos visavam especificamente mulheres jovens, devastando a estrutura demográfica das regiões conquistadas.
A escala da escravidão sexual era enorme. Estima-se que o Império Otomano, sozinho, tenha escravizado mais de 5 milhões de mulheres para fins sexuais entre os séculos XIV e XIX. Essas mulheres vinham dos Balcãs, do Cáucaso, da África e da Ásia Central, representando dezenas de culturas e etnias diferentes. A lei islâmica fornecia justificativa religiosa para essas práticas. Versos do Alcorão sobre aqueles que sua mão direita possui eram interpretados para permitir acesso sexual ilimitado a escravas. Estudiosos religiosos desenvolveram estruturas legais elaboradas que regulavam a compra-venda e uso de escravas sexuais, mantendo que o sistema era divinamente sancionado. O impacto nas comunidades conquistadas foi profundo. A remoção sistemática de mulheres jovens interrompia a formação de famílias e a transmissão cultural. Muitas comunidades nunca se recuperaram do dano demográfico causado por séculos de escravidão sexual. Os califados islâmicos aperfeiçoaram a guerra econômica como ferramenta de conquista e controle. O objetivo não era apenas extrair riqueza dos povos conquistados, mas destruir sistematicamente sua capacidade econômica e forçar a dependência dos governantes islâmicos. O Kharaj, ou imposto sobre a terra, imposto aos territórios conquistados, era deliberadamente fixado em níveis confiscatórios. Em muitas regiões, o imposto consumia de 50% a 80% da produção agrícola, deixando aos agricultores apenas o suficiente para sobreviver. Quando os agricultores não podiam pagar suas terras, eram confiscadas e dadas a colonos muçulmanos ou convertidas em propriedades de waqf, doação religiosa. A conquista omíada da Pérsia fornece um exemplo claro de destruição econômica sistemática. Os sofisticados sistemas de irrigação sassânidas, que sustentavam a agricultura persa por séculos, foram deliberadamente destruídos ou deixados em decadência. Isso não era negligência acidental, era uma política calculada, projetada para impedir a recuperação econômica e forçar a dependência dos governantes árabes. As demandas de tributo frequentemente incluíam cotas de pessoas, não apenas bens. Os núbios eram obrigados a fornecer 400 escravos anualmente ao califado fatímida. Os búlgaros tinham que fornecer jovens para o serviço militar. Esses tributos humanos devastavam as populações locais, enquanto forneciam aos califados um suprimento constante de mão de obra forçada. Restrições comerciais criavam um apartheid econômico. Não muçulmanos eram frequentemente proibidos de se envolver em certos tipos de comércio ou forçados a pagar impostos adicionais sobre suas atividades comerciais. Isso transferia gradualmente o controle econômico para comerciantes muçulmanos e empobrecia comunidades não muçulmanas. O efeito cumulativo foi o empobrecimento sistemático dos povos conquistados. Regiões que haviam sido prósperas por séculos tornaram-se áreas economicamente atrasadas em poucas gerações após a conquista islâmica. O objetivo era tornar a resistência economicamente impossível, enquanto criava incentivos para a conversão ao islamismo. Os califados islâmicos não apenas conquistaram territórios, eles apagaram sistematicamente as culturas e identidades dos povos conquistados. Esse genocídio cultural foi tão completo que civilizações inteiras simplesmente desapareceram da memória histórica. A destruição de bibliotecas e centros de aprendizado foi sistemática e deliberada. Quando os árabes conquistaram Alexandria, destruíram o que restava da famosa biblioteca, que havia sido o centro intelectual do mundo antigo. Destruição semelhante ocorreu em Ctesifonte, a capital sassânida, onde bibliotecas reais persas, contendo séculos de conhecimento acumulado, foram queimadas. A supressão da língua foi uma ferramenta-chave de destruição cultural.
O árabe foi imposto como a língua da administração, educação e religião em todos os territórios conquistados. As línguas locais foram gradualmente marginalizadas e eventualmente esquecidas. O copta, a última forma do egípcio antigo, sobreviveu apenas em contextos religiosos, antes de desaparecer completamente do uso diário. O renomeamento de cidades, regiões e características geográficas fazia parte de um esforço sistemático para apagar a história pré-islâmica. Nomes antigos, com milhares de anos de história, foram substituídos por alternativas árabes. Isso não era apenas conveniência administrativa, era um apagamento histórico deliberado. Festivais religiosos e práticas culturais foram sistematicamente suprimidos. A celebração do Ano Novo persa, Nowruz, foi proibida em muitas regiões. Festivais hindus foram proibidos nos territórios indianos conquistados. Costumes locais, que definiam comunidades por séculos, foram declarados não islâmicos e eliminados. A destruição de monumentos e patrimônio arquitetônico foi igualmente sistemática. Templos-palácios e monumentos pré-islâmicos foram demolidos ou convertidos em mesquitas. A mensagem era clara: o passado não tinha valor e apenas a cultura islâmica tinha importância. Os sistemas educacionais foram completamente reestruturados. Escolas tradicionais que transmitiam conhecimento e cultura locais, por gerações foram fechadas ou convertidas em madraças que ensinavam apenas matérias islâmicas. Isso quebrou a cadeia de transmissão cultural e garantiu que as gerações mais jovens crescessem ignorantes de seu patrimônio. Os resultados foram devastadores e permanentes. A civilização egípcia antiga, que sobreviveu às conquistas persa, grega e romana, enquanto mantinha seu caráter essencial, foi completamente apagada em poucos séculos após a conquista árabe. A Pérsia zoroastrista, com suas ricas tradições literárias e filosóficas, foi reduzida a uma sombra de si mesma. A escala da destruição cultural foi tão completa que ainda estamos descobrindo o que foi perdido. Escavações arqueológicas frequentemente revelam evidências de civilizações sofisticadas que foram sistematicamente destruídas e esquecidas. Capítulos inteiros da história humana foram apagados pela conquista islâmica. Os califados islâmicos criaram um dos sistemas de conquista e destruição cultural mais eficientes da história. Seus métodos foram tão eficazes que civilizações inteiras simplesmente desapareceram da memória histórica, deixando para trás apenas fragmentos arqueológicos e referências esparsas em textos sobreviventes. A escala da destruição foi sem precedentes. Milhões de pessoas foram escravizadas, mortas ou forçadas a abandonar suas culturas e identidades. Civilizações antigas, que sobreviveram a múltiplas conquistas e invasões, foram completamente apagadas em poucos séculos de expansão islâmica. A natureza sistemática dessas práticas revela que não eram atos aleatórios de violência ou mal-entendido cultural. Eram políticas calculadas, projetadas para quebrar o espírito dos povos conquistados e garantir que a resistência fosse impossível. A combinação de conquista militar, guerra econômica, destruição cultural e escravização sistemática criou um sistema de dominação. Entender essas práticas históricas nos ajuda a reconhecer padrões de destruição cultural que continuam hoje. Os métodos podem mudar, mas o objetivo permanece o mesmo: o apagamento completo de formas de vida alternativas e a imposição de uma única cultura dominante.